vocês? Hoje nós iremos continuar a avaliação do estado nutricional das plantas. Então, na aula passada, nós falamos sobre a diagnose visual. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a análise foliar. Então, nós já vimos na aula passada sobre a diagnose visual, as suas indicações práticas, a descrição dos sintomas visuais, as limitações da diagnose. Hoje nós vamos falar sobre diagnose foliar, como que é realizado a amostragem, como é preparada essa amostra e a análise química, os seus padrões de referência e como que ocorre a interpretação dos resultados da análise, além de conhecer outros métodos de diagnóstico. Então, só para relembrar, quando nós estudamos o histórico da nutrição de plantas, o Justin von Liebig, que foi um pesquisador alemão, que era considerado na época o pai da química agrícola, ele acreditava que através da análise das folhas era possível fazer uma recomendação da adubação. Só que para isso ser possível, é necessário que haja uma estreita correlação entre as produções obtidas e as concentrações dos nutrientes e as concentrações com as doses aplicadas dos fertilizantes. Só que nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível encontrar essas correlações entre as concentrações dos nutrientes no solo com aquelas encontradas nas folhas. Então, a análise foliar e a análise do solo, elas são complementares uma das outras. Juntas, elas oferecem informações que são valiosas na solução da maioria dos problemas nutricionais, além também de ajudar no planejamento e na execução de alguns programas de adubação. Então, nós vamos ver na parte de análise foliar que quando se faz a análise no material vegetal, se está quantificando esses teores totais dos nutrientes, esses teores que foram absorvidos pelas plantas. Só que esses teores que são quantificados através da absorção pelas plantas, eles vão depender de vários fatores. Então, vai depender do teor no solo, vai depender da umidade do solo, da acidez do solo, do desenvolvimento do sistema radicular, dos antagonismos e sinergismo entre os nutrientes, da variedade cultivada, das condições climáticas, qual foi o fertilizante que foi aplicado, da atividade microbiana, da mineralização da matéria orgânica, dos tratos culturais e, por último, da incidência de doenças e pragas. Então, vocês vão ver todos esses fatores influenciando na análise do material vegetal. Nós vamos ver alguns gráficos, algumas figuras, algumas tabelas que mostram o efeito desses fatores na análise do material vegetal, nessa quantificação desses teores totais dos nutrientes. Então, vamos começar a fazer a diagnose foliar. Então, a diagnose foliar, ela é um método que vai analisar os teores dos nutrientes em determinadas folhas, em períodos definidos da vida da planta, e vai comparar
com os padrões nutricionais da literatura. Então, nós vamos ver 3 padrões da literatura. Nós vamos ver os padrões do livro do Cerrado, Correção do Solo e Adubação, do Djalma, da Embrapa. Vamos ver do Boletim 100, do IAC, de Campinas. E vamos ver do material de Valdemar Fachin, que é o material de diagnose do estado nutricional de plantas, na qual ele extraiu as tabelas de Malavolta e colaboradores de 1997. Então, são esses 3 padrões que nós vamos ver na aula de hoje. Então, o uso dessa diagnose foliar, ela baseia na premissa de que existe relações diretas entre a dose do adubo e a produção, a dose do adubo e o teor foliar, e o teor foliar e a produção. Então, nós vamos analisar a seguir uma figura que correlaciona o teor foliar e a produção. Então, nessa figura, vocês estão vendo a representação geral típica da relação entre o teor foliar e o crescimento ou produção das plantas. E essa representação, ela está sendo representada em segmentos. Então, tem o segmento de 1 a 2, o segmento 3, o segmento 4 e 5 e o segmento 6. Então, o segmento 1 e 2, nós chamamos ele de uma curva em C. Então, essa faixa, ela corresponde a uma faixa da relação onde há uma pequena variação no teor foliar e uma grande variação no crescimento ou na produção. Então, isso normalmente ocorre em solos ou substratos que são muito deficientes no elemento que receberam as doses. Então, essas doses ainda são insuficientes. E nessa faixa de 1 a 2, ocorrem sintomas visuais de deficiência. Aí nós temos a faixa 3, que nós chamamos de zona de deficiência leve, que é onde ocorre um aumento proporcional entre o teor foliar e a produção. Após isso, tem a zona 4 e 5, que nós chamamos de zona de consumo de luxo, que corresponde a uma faixa onde há uma grande variação no teor foliar e pequena no crescimento ou na produção. Então, esse fato dessa zona de consumo ou de luxo é observado em solos não deficientes do nutriente que receberam doses do elemento, mas sem nenhuma resposta em crescimento. Então, a planta está absorvendo o nutriente que foi aplicado, mas não está respondendo em crescimento. Então, ocorre um aumento da sua concentração nos tecidos da planta. E por último, nós temos a zona 6, que é a zona de toxidez ou desequilíbrio, que vai ocorrer uma relação inversa entre o teor foliar e o crescimento da planta. Então, é muito observado essa relação em solos com excesso do nutriente e que recebeu dose do mesmo. Então, a planta absorve esse nutriente, aumenta o teor nos tecidos, mas decresce o crescimento por causa da toxidez ou deficiência induzida de um outro nutriente, devido a esse desequilíbrio. E com isso vai aparecer os primeiros sintomas visuais de toxidez. Então, é assim que é representada a relação entre o teor foliar e a produção das plantas,
Então, nesses segmentos de 1 a 2, 3, de 4 a 5 e de 6. Então, primeiro de 1 a 2, a curva em C, o 3, a zona de deficiência leve, o 4 de 5, a zona de consumo de luxo e a zona 6, que é a zona de toxidez ou desequilíbrio. Mais informações sobre essa figura vai estar disponível no material de diagnose do estado nutricional das plantas de Valdemar Fachin, na qual eu vou deixar disponível no Google Classroom para vocês consultarem. Agora vamos falar sobre a diagnose foliar. Então, a diagnose foliar, ela é subdividida em 3 etapas. Então, a primeira etapa refere-se à normatização da amostragem. Então, como que é feito a amostragem dessa folha. Depois, o preparo da amostra. E, por último, a análise química do material vegetal. A segunda fase é a obtenção dos padrões de referência para ocorrer a comparação e, por último, a interpretação desses resultados. Lembra que eu falei anteriormente que a análise do material vegetal ela é quantificada através dos teores totais dos nutrientes que foram absorvidos pelas plantas e que ela depende de vários fatores. Então, nessa imagem vocês estão vendo a equação dos fatores que influenciam a composição mineral das folhas. Então, a composição mineral das folhas é o resultado da ação e da interação de alguns fatores. Então, é função do quê? Do solo, da adubação, do clima, da geada, da temperatura, da idade da planta, da época do ano, da espécie, da variedade, das práticas culturais e das pragas e doenças. Então, nós vamos ver a seguir exemplos de algumas análises foliares na qual esses fatores influenciaram a sua composição. Então, nessa tabela 3, vocês estão vendo um levantamento nutricional de cafeeiro do sul de Minas, mostrando que, de acordo com o tipo de solo, há uma alteração nessa composição dessa análise foliar. Do mesmo jeito, a variedade da laranja também influencia a variação nos teores foliares. Também folhas doentes também afetam a análise foliar. Então, folhas atacadas pelo amarelo da folha baixeira, também vocês estão vendo que os teores foliares são menores do que uma planta sadia. Aqui, como exemplo, vocês estão vendo a composição mineral de folhas de amendoim sadio infestado pela cigarrinha. Então, a composição mineral com manchas amareladas, os teores são menores quando comparados às plantas normais. Vamos começar a primeira etapa, que é a amostragem, preparo da amostra e análise química. Então, em relação à amostragem, a amostragem é a fase mais crítica do método e é aquela que apresenta a maior possibilidade de erro. Então, a sua execução, ela deve ser cercada de muitos cuidados e tem que seguir rigorosamente a padronização da literatura para a cultura em questão. Então, outra coisa que deve se observar é a redistribuição do nutriente, porque como vocês já viram nas outras aulas,
ele varia entre os nutrientes na planta. Então, os teores adequados, que nós chamamos de níveis críticos, eles também podem variar de acordo com a idade da folha e da planta, e também em função dessa redistribuição. Então, vou citar um exemplo. Então, com o aumento da idade da folha, há uma tendência dos teores dos nutrientes móveis diminuírem. Por quê? Vai ocorrer o processo de migração para outros órgãos. Ao contrário, para os imóveis e pouco móveis, que a tendência é de aumento nos seus teores devido ao acúmulo. Então, por isso que isso é levado em consideração na hora que se escolhe qual é a parte da planta que deve ser amostrada. Então, esse aspecto é um dos que é levado em consideração no momento da amostragem. Então, o teor foliar adequado em uma época, ele pode não ser o mesmo em outra época. Então, por isso que há necessidade de padronizar a amostragem, levando em consideração a idade da folha e da planta. Lembra que nós vimos que a composição da folha pode sofrer diversas interferências, diversos fatores podem interferir na composição da folha? Então, por isso que a amostragem deve ser obtida de talhões homogêneos em época adequada, retirando-se as folhas de posições e de idades definidas da planta em número suficiente. Então, só assim é que a mesma vai representar o estado nutricional da população e pode ser comparado com os padrões nutricionais que estão na literatura. Então, por isso que para cada espécie se tem a época que se deve fazer a amostragem, qual é a posição da folha, qual é a idade da planta e a quantidade de material que deve ser retirado. Então, nós vamos ver essa parte de amostragem hoje. Então, normalmente se coleta a folha recém-madura, que é a folha fisiologicamente ativa ou madura, que é aquela folha que completou o seu crescimento, mas ainda não entrou em senescência. Só que também pode encontrar nos manuais algumas outras partes da planta que serão amostradas. Então, pode-se coletar a parte aérea, no caso do arroz, ou pode-se coletar o pecíolo de folhas específicas, no caso da abóbora. Mas, na maioria das vezes, a parte da planta que é coletada é essa folha recém-madura. Agora, nós vamos começar a ver as tabelas de recomendação para amostragem de diagnose foliar das principais culturas. Então, nós vamos ver 3 tipos de recomendação de amostragem. Essa que vocês estão vendo, que é de Malavolta e colaboradores, 1997, e está inserido no material de diagnose do estado nutricional das plantas, de Valdemar Fachin. Depois nós vamos ver a recomendação para amostragem do Boletim de Cerrado e do Boletim 100 do Estado de São Paulo, do IAC. Então, vocês vão ver que nem sempre as recomendações elas são as mesmas para as culturas, porque isso vai variar de região para região e de tabela de recomendação para recomendação. Uma coisa que vocês têm que se atentar: como a análise foliar ela é baseada em comparação, então eu tenho que usar a recomendação de amostragem a mesma para as tabelas de interpretação. Então, eu não posso usar
uma recomendação de amostragem da diagnose foliar de uma região e usar a tabela de interpretação de outra. Então, eu sempre tenho que usar a tabela de recomendação da mesma região com a tabela de interpretação dessa diagnose foliar. Então, vamos ver um exemplo aqui. A cultura do milho. Então, a época de se realizar a amostragem é no aparecimento da inflorescência feminina, no caso o cabelo, e qual é o tipo de folha que se realiza a amostragem? É a folha oposta e abaixo da espiga. E quantas folhas se coleta por hectare? Então, 30 folhas por hectare. Então, tem a recomendação para as principais culturas, para arroz, cevada, sorgo, trigo, araucária, eucalipto. Então, essas tabelas de recomendação eu vou deixar no Google Classroom para vocês terem como fonte de pesquisa. Então, tem para o cacaueiro, para o café, para o chá, para o fumo, para o algodoeiro. Então, sempre tem a época, a posição da folha e a quantidade de folhas. Então, tem as gramíneas, abacate, abacaxi. Então, tem as frutíferas. Então, no caso aqui da videira, no fim do florescimento, na base do primeiro cacho, e de 30 a 60 folhas por hectare. Então, vocês estão vendo que na maioria das amostragens ocorre na época do florescimento. Então, tem para o brócolis, para a cebola, para a cenoura, para a melancia. Então, vamos ver aqui o tomateiro. No florescimento pleno, ou primeiro fruto maduro, tipo de folha, quarta folha a partir da ponta. Quantas folhas a serem coletadas por hectare? 40 folhas por hectare. Então, essas tabelas de recomendação não são tabelas para vocês decorarem os critérios de amostragem. Então, mas vocês precisam conhecer que existem várias tabelas de critérios para amostragem foliar, e aí vocês têm que conhecer em relação a esses critérios, que eles vão variar de região para região, que vocês sempre têm que usar os mesmos critérios que foram usados para a amostragem, os mesmos critérios para as tabelas de interpretação dessa análise. Então, aqui tem para o amendoim, para o cravo, então tem para a maioria das culturas se tem a amostragem. Tem para crisântemo, cana-de-açúcar, então tem das principais culturas. A época, o tipo de folha e o número de folhas por hectare. Então, essa tabela vai estar disponível no material de diagnose do estado nutricional de plantas do Valdemar Fachin, que eu vou deixar no Google Classroom. Então, aqui mostra um exemplo, através de imagem, como que é feito a amostragem da cultura da soja. Então, a cultura da soja se recomenda se coletar a terceira folha, nós chamamos de terceiro trifólio, desenvolvido com pecíolo. No caso do milho, como eu tinha falado anteriormente, é a folha oposta e abaixo da espiga, considerando o terço médio, excluindo a nervura central. E a época que se coleta é no aparecimento da inflorescência feminina. Aqui nessa tabela vocês estão vendo os critérios para amostragem de folha, no caso do boletim do Cerrado do Djalma da Embrapa. Esse boletim também está para download no site da Embrapa e eu vou deixar disponível para vocês no Google Classroom. Então, aqui mostra o exemplo, de algumas culturas, a época, o tipo de folha e o número de folhas por gleba.
Então, vamos citar como exemplo, como nós vimos no outro manual, que é a cultura do milho, né? Então, a época que é recomendada também é a mesma época do outro manual, que é o aparecimento da inflorescência feminina, que nós chamamos de cabelo, e coletar o terço central da folha abaixo da espiga. Coletar 30 folhas, uma por planta. Então, esses são os critérios para a amostragem do boletim do cerrado. Então, aqui tem para outras culturas, né? Então, no caso do boletim do cerrado, tem para abacate, abacaxi, acerola, banana, café, cana-de-açúcar, citros, eucalipto, goiaba. Aí tem as culturas perenes, que é graviola, mamão, manga, maracujá, pinos, pupunha, seringueira. Aí as culturas anuais, algodão, amendoim, arroz, aveia, cevada, ervilha, feijão, girassol, mamona, mandioca, milho, soja, sorgo, trigo, triticale. E tem as leguminosas e as forrageiras. Então, vocês vão ver que para algumas culturas, as recomendações elas são semelhantes, mas para outras culturas, as recomendações não são as mesmas, em relação à época, tipo de folha e número de folha. Por isso, tem que se atentar ao boletim que vai ser utilizado. Então, aqui só para vocês verem, no boletim do cerrado também tem ilustração. Então, aqui mostra a ilustração da cultura do cafeeiro, qual que é a folha que é recomendado para amostragem, do mesmo jeito para a cultura da cana-de-açúcar. Tem também para o abacaxi, tem também para os citros. Então, essas são algumas figuras na qual se mostra como se coletar essa análise da folha, né? Essa amostra da folha. Então, esse é o boletim técnico 100 do IAC. Então, aqui ele mostra a descrição da amostragem também de várias culturas. E no caso aqui, o exemplo da cultura do milho que nós vimos. Então, a recomendação é o terço central da folha da base da espiga, na fase de pendoamento, quando se tem 50% das plantas pendoadas. Então, vocês estão vendo que a amostragem da cultura do milho do boletim técnico 100 é diferente do boletim do cerrado e do Malavolta de 1997. Então, vamos falar um pouco de como que é feito a amostragem no campo. Então, do mesmo jeito que é realizado a análise de solo, a análise foliar também é realizado em zigue-zague. Então, se percorre a área coletando as amostras em zigue-zague. Lembrando que deve-se levar em consideração a época e a folha que deve se coletar. Evitar as plantas que estão próximas de estrada e de carreadores ou aquelas plantas que tenham sinais de ataque de pragas e doenças. Não misturar folhas de variedades diferentes, não misturar porta-enxerto com enxerto, não misturar folhas de idades diferentes, não amostrar também em semanas na qual se aplicou adubo no solo, adubação foliar ou defensivos. Principalmente que existem alguns defensivos que eles contêm micronutriente. Então, se não for realizado o procedimento de lavar essa folha para poder fazer a análise, acaba contaminando essa minha amostra. Então, por isso que se pede-se não coletar amostras quando foram realizadas as aplicações de defensivos.
Um outro aspecto também que deve ser levado em consideração é que às vezes é necessário fazer uma amostra fora da época padronizada. Então, essa situação ela ocorre quando aparece lavoura ou planta menos desenvolvida ou tem plantas com sintomas de anormalidade. Então, nesse caso, não tem como usar os valores e os padrões da literatura para interpretar os resultados. Então, nesse caso, se recomenda criar um padrão comparativo temporário. Então, se cria um padrão comparativo temporário para aquela cultura e para aquela época em questão. Então, para tanto, deve-se colher amostras de folhas de uma lavoura próxima ou mesmo planta dentro da própria lavoura. Só que essa planta tem que ser da mesma espécie, de preferência da mesma variedade e da mesma idade, e que visualmente ela apresente aspecto normal. Então, os resultados das análises das folhas das plantas ditas normais, elas vão constituir num padrão para comparação com aqueles que foram ditas como plantas anormais. Então, a variação no teor de um ou mais nutriente entre essas duas amostras é uma indicação de um possível problema nutricional. Então, essa técnica que nós vimos agora também é uma boa alternativa para diagnosticar o estado nutricional de algumas espécies, principalmente para aquelas que não foram estabelecidos os seus padrões. Então, vamos começar a preparar a amostra. Então, todo o sucesso da análise química, ela vai depender, em grande parte, de como foi coletado esse material e o tempo que foi decorrido entre a coleta e a chegada. Por quê? Recomenda-se que esse tempo seja o mais breve possível, porque o material vegetal, ele continua respirando e decompondo. Então, isso pode afetar o resultado da análise. Então, o ideal seria que essa amostra chegasse ao laboratório no mesmo dia da coleta, acondicionada em sacos plásticos ou em sacos de papel. Agora, se o tempo entre a coleta e a chegada do laboratório for superior a 24 horas, essas amostras devem estar acondicionadas na geladeira. No laboratório, após elas serem registradas e identificadas, elas vão passar por 4 operações: descontaminação, secagem, moagem e armazenamento. Lembra que eu disse que a descontaminação ela tem o objetivo de remover a poeira, os resíduos de adubos foliares e os defensivos, porque eles podem influenciar os resultados. Então, por isso que é feita a lavagem. Então, as amostras obtidas de lavoura que não foram pulverizadas, elas seguem um procedimento. Agora, as amostras obtidas de lavouras que foram pulverizadas, elas seguem outro procedimento. Então, as lavouras que não receberam pulverização, as folhas devem ser lavadas em água corrente e, posteriormente, em água deionizada. Após remover o excesso, as amostras devem ser acondicionadas em sacos de papel e levadas para a estufa, para ocorrer o processo de secagem. Agora, já as amostras que foram obtidas de lavouras que receberam pulverização, precisa ocorrer, além da lavagem com água corrente, essas folhas devem ser lavadas em uma solução de detergente neutro, com o auxílio de um pedaço de algodão em
em seguida ser enxaguada com água deionizada. Depois disso, essas amostras são submetidas à secagem com circulação forçada de ar, numa temperatura variando de 65 a 70 graus centígrados por aproximadamente 72 horas. Então, qual que é o objetivo da secagem? A secagem ela é necessária para retirar a água dos tecidos, na qual vai interromper a respiração e as atividades enzimáticas e microbiológicas que são responsáveis pelo processo de decomposição. Por isso que após a amostra ser seca, ela pode ser armazenada por um período, porque como ela está seca, retirou a água, vai interromper esses processos que vão ser responsáveis pela decomposição do material. Então, a moagem normalmente é feita em moinhos, que nós chamamos de moinhos tipo Wiley. A limpeza desse moinho ela é importante entre uma amostra e outra, para evitar a contaminação. E após a moagem, elas são armazenadas. Então, elas podem ser armazenadas por um longo tempo, se mantida a baixa temperatura e protegida da luz e da umidade. Então, aqui tem um esqueminha de como é feito a análise química do tecido vegetal. Então, o tecido, após ser moído, ele vai passar por esses procedimentos, né? Então, são 3 linhas de determinação analítica. Tem a primeira linha, que vai determinar o nitrogênio, a segunda, o fósforo, potássio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e zinco, e o outro, o bório e o molibdênio. Então, essas amostras secas e moídas, elas são pesadas. Primeiramente, ela é submetida à digestão com ácido sulfúrico. Depois é destilada e depois é titulada para determinar o teor de N. Depois, essas amostras são submetidas à digestão com ácido nítrico e perclórico para determinar o fósforo, potássio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e zinco. Essas amostras são pesadas, são incineradas e a sua cinza ela sofre ataque do ácido clorídrico, que o ácido clorídrico vai extrair para determinação do bório e do molibdênio. Então, de forma geral, é assim que é determinado analiticamente os nutrientes em laboratório. Os exercícios de fixação. A diagnose foliar, por meio da análise química, ela constitui um método direto de avaliação do estado nutricional das culturas. Contudo, é importante enfatizar que somente será válido um resultado de análise foliar se houver um padrão de comparação, bem como a amostragem correta da folha diagnose. Então, lembra o que eu falei? O padrão de comparação tem que ser o mesmo da amostragem da folha diagnose. Então, quais são os critérios que são específicos para essa correta amostragem dessa folha diagnose, independente da cultura? Então, é o tipo de folha, a época de coleta e o número de folhas por talhão. Então, são esses 3 critérios: tipo de folha, época de coleta e número de folhas por talhão. Lembra que nós vimos os passos para determinar analiticamente os nutrientes, que era a digestão sulfúrica, nítrica perclórica e a incineração. Então, esse exercício fala sobre isso. Então, o processo de digestão das amostras é feito por via úmida. Então,
normalmente são empregadas as digestões sulfúricas e nítrica perclórica. Então, a digestão nítrica perclórica ela é usada para as análises de quais elementos? Então, é usado para o fósforo e para o potássio, além do magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e zinco. A digestão sulfúrica é usado especificamente para o nitrogênio. E por último, esse exercício, que é um exercício de um concurso público, na qual ele está perguntando as condições para realizar a amostragem da cultura da bananeira. Então, qual é a época, qual é a folha e a quantidade de folha. Então, no caso da cultura da bananeira, é na época do florescimento, a folha 3, que é abaixo e oposta às flores, a porção mediana e 25 folhas por hectare. Então, vocês estão vendo que esses exercícios de amostragem da diagnose foliar, ela está sendo cada vez mais comum nos concursos públicos, principalmente para os concursos para engenheiros agrônomos. Então, vamos ver como que ocorre a interpretação dos resultados, que é a segunda parte. Então, os teores ou concentração dos nutrientes no tecido vegetal, eles são sempre expressos na forma elementar. Então, antigamente, as unidades que eram utilizadas era a porcentagem para os macronutrientes e ppm para os micronutrientes. Só que atualmente, vocês vão ver que foram substituídas essas unidades. Então, a porcentagem é grama por quilograma ou DAG por quilograma e a unidade que era ppm para os micros, agora é miligrama por quilograma de matéria seca. Por que eu coloquei a conversão entre uma unidade e a outra? Porque vocês podem consultar tabelas que tenham a unidade antiga. E as análises foliares, atualmente, elas vêm na unidade atual, que é gramas por quilograma para macronutriente e miligramas por quilograma para os micronutrientes. Então, vocês precisam aprender a converter as unidades. Então, se eu quero transformar porcentagem para gramas por quilograma, eu multiplico por 10. Então, eu pego o valor da porcentagem, multiplico por 10, aí vai me dar em gramas por quilograma. DAG por quilograma é a mesma coisa que porcentagem. Do mesmo jeito que miligramas por quilograma é igual ppm. Então, vocês têm que aprender a converter as unidades do sistema internacional, as antigas e a atual. Não se deve confundir esses dois termos, teor e conteúdo. Então, o teor, ele refere-se à concentração. Então, porcentagem, gramas por quilograma, miligramas por quilograma. Agora, o conteúdo, ele refere-se à quantidade do elemento em um órgão, ou na parte aérea, ou na raiz, ou em toda a planta. Então, seria grama por planta e miligrama por planta. Então, a diagnose foliar, ela tem servido basicamente para acompanhar os resultados da adubação, que ele é recomendado baseado na análise química do solo. Então, nesse caso, a interpretação é apenas qualitativa. Agora, já nas culturas perenes, onde a adubação ela é aplicada parcelada, a interpretação da análise foliar, ela pode dar informação bastante importante para fazer esse ajuste no plano de adubação,
que é realizado através da análise de solo. Então, nesse caso, a adubação foliar, ela passa a ser quantitativa. Mas são poucas as informações sobre as quantidades de adubo que deve ser aumentada no caso da diagnose foliar indicar alguma deficiência ou diminuída no caso se ela detectar algum excesso. Então, a recomendação de doses de fertilizantes baseado no resultado da diagnose foliar, ele é encontrado apenas para o nitrogênio. Uma vez que vocês lembram, né, que não se faz análise de solo para esse elemento. E é usado isso em algumas culturas perenes, como é o caso de café e de citros no estado de São Paulo e do café no estado de Minas Gerais. Então, há diversos métodos para interpretar o resultado da análise foliar, sendo o que é o mais conhecido, né, a comparação dos níveis e das faixas de suficiência. Mas também existem outros métodos, que é o fertigrama, o DRIS e o desvio percentual ótimo, a diagnose da composição nutricional, que é o CND. Então, existem outros métodos e existem também softwares para interpretar esses resultados das análises foliares. Então, como eu tinha falado anteriormente, nessa tabela vocês estão vendo que é utilizado o teor foliar para poder prescrever a dose de N. Então, ó, se o teor de N está baixo, adequado ou alto, aí tem as recomendações para as doses de nitrogênio em relação à produtividade esperada. Então, é uma tabela na qual se utiliza o nitrogênio foliar para se recomendar uma adubação nitrogenada. Ficar os métodos de interpretação. Então, nós temos os níveis críticos e as faixas de suficiência, na qual o nível crítico, o teor do nutriente na folha, abaixo do qual a produção ela é reduzida e acima do qual não é econômico. Então, não adianta usar o adubo além de um dado nível ou quantidade, pois mesmo que a produção continue a crescer, esse aumento na colheita não paga o adubo adicional aplicado. Então, como que é feita a interpretação dos níveis ou faixas críticas? Então, quando é nível, é um valor só. Então, por exemplo, aqui, isso é uma tabela de faixas críticas, né? Então, faixas são intervalos. Então, no caso da cultura do milho, o teor de nitrogênio ideal para a cultura do milho na folha é entre 27,5 a 32,5. Então, essa é a faixa crítica do nitrogênio para a cultura do milho. Se fosse nível crítico, seria um valor só. Seria um valor só que representaria esse nível crítico. Então, como que é feita a interpretação usando esses níveis críticos ou faixas críticas? Então, é bem simples. Então, essa é uma tabela de padrão, né? Então, é uma tabela do material do Valdemar Fachin, do Malavolta. Então, como se faz a interpretação dessa análise? Eu pego uma análise, vou dar um exemplo de um teor de nitrogênio. Por exemplo, o teor de nitrogênio da minha amostra deu 24. 24 o quê? 24 gramas por quilograma. Então, eu comparo com o meu padrão. Qual que é o padrão para a cultura do milho de nitrogênio? 27,5 para 32,5. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que o meu valor está abaixo. Então, quer dizer que a minha análise foliar, o teor de nitrogênio está deficiente. Quando que seria adequado? Se
o meu teor estivesse entre 27,5 e 32,5. Quando que estaria deficiente? Quando tivesse acima. Então, essa faixa crítica é o teor adequado, abaixo dela deficiente, acima dela excesso. Então, na próxima aula nós vamos fazer vários exemplos usando esses níveis críticos e essas faixas críticas. Então, nós vamos ver para várias culturas. Então, vocês estão vendo que são tabelas referentes a várias culturas com os seus níveis e com as suas faixas críticas. Do mesmo jeito que tem para o boletim do Valdemar Fachin, tem para o boletim do Cerrado. Lembra que nós vimos como que é realizado a amostragem das folhas no boletim do Cerrado? Então, também tem as concentrações adequadas para as principais culturas do Cerrado. Então, também são tabelas. Do mesmo jeito, para o boletim técnico 100, também tem as faixas ou teores adequados dos macros e dos micros das principais culturas. Então, na próxima aula, nós vamos fazer esse exemplo prático. Nós vamos ter várias análises foliares e vocês vão comparar com esses teores adequados e vocês vão dizer se o teor está deficiente, se está adequado ou se está em excesso. Então, é bem simples a interpretação da análise foliar usando os níveis críticos ou as faixas de teores adequados. Também nós temos o fertigrama. O fertigrama também é utilizado para interpretar essa análise foliar. Também existe fertigrama de solo, mas aqui nós vamos conhecer o fertigrama foliar. Então, o que são os fertigramas? Os fertigramas, eles são gráficos que podem ser construídos pelo próprio técnico e serve para interpretar o estado nutricional da cultura. Então, com esse fertigrama, consegue inferir se ocorre equilíbrio nutricional na lavoura. Então, são gráficos com círculos concêntricos e eles têm vários eixos radiais, na qual cada eixo vai corresponder a um nutriente. Então, os valores vão ser plotados nesse gráfico. E eles vão ser comparados também com os níveis críticos e com as faixas críticas. Com isso, vai se construir os pontos nos gráficos, aí depois disso vai se juntar os pontos e com isso vai se originar um polígono. Aí esse polígono vai mostrar o estado nutricional da cultura. Então, essa interpretação ela é feita comparando o polígono regular, formado pela ligação dos pontos dos níveis ou faixas críticas, com o formado pelos dados da amostra. Então, são dois polígonos que são construídos. Um polígono formado com os valores das faixas ou dos níveis críticos e um polígono formado pelos dados da amostra. Então, quanto mais regular e mais próximo desse polígono padrão estiverem os meus dados, melhor é meu estado e meu equilíbrio nutricional. Se tiver picos e reentrâncias que vão distanciar desse círculo, aí vai indicar os excessos e as deficiências, mostrando os desequilíbrios nutricionais. Então, nós vamos ver um exemplo de um fertigrama de café da região de Minas, mostrando esses polígonos e mostrando a interpretação desse fertigrama, mostrando se ele está em um bom equilíbrio
nutricional. Então, vocês vão ver os picos e as reentrâncias que vão indicar esses excessos e essas deficiências. Então, vocês estão vendo nessa figura os fertigramas, que são esses círculos concêntricos, né? E vocês estão vendo que quanto mais próximo do círculo do meio, mais a cultura está em equilíbrio nutricional. Quanto mais ocorre reentrância para fora, igual vocês estão vendo esse quarto exemplo de manhaçu, de baixa produtividade, que vocês estão vendo os picos de ferro e de manganês, mostrando os excessos. E quanto mais dentro desse círculo, mais em deficiência. Então, mostrando o fertigrama com maior estado nutricional, é esse primeiro fertigrama, que vocês estão vendo que o polígono ele está próximo do polígono padrão. Então, eu gravei um vídeo mostrando como que é feito esse fertigrama. Então, vamos ver a seguir como que é construído esse fertigrama. Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês lá no Google Classroom, para vocês verem como que deve ser elaborado o fertigrama. E depois, na próxima aula, nós vamos fazer exercício prático sobre isso. É o Sistema Integrado de Diagnóstico e Recomendação. Então, ele possibilita identificar a ordem de limitação nutricional, agrupando os nutrientes, indo desde o mais limitante por deficiência até aquele com maior limitação por excesso. Então, nos métodos tradicionais, que é o que nós vimos anteriormente, as épocas de amostragem sempre ocorrem em um estágio fenológico e que não é mais possível realizar as aplicações dos fertilizantes de uma forma efetiva para corrigir essas deficiências. Então, por isso que surgiu o DRIS, que ele é uma alternativa, visto que ele baseia em um sistema de cálculo que vai permitir a amostragem em diferentes fases do desenvolvimento das culturas. Então, com isso, permite realizar o diagnóstico e a correção nutricional durante o ciclo da cultura e na mesma safra. Baseia no cálculo de um índice para cada nutriente, comparando-se as relações entre um elemento e cada um dos demais nutrientes. Então, quando o índice DRIS para um determinado elemento for igual a 0, significa que o nutriente está em perfeito equilíbrio com os demais. Se o índice for negativo, indica que o elemento está abaixo do nível ótimo, enquanto que o índice for positivo, indica que o nutriente está acima do nível ótimo. Só que essa base de interpretação, ela pode variar muito de acordo com os técnicos. Então, vou citar alguns exemplos. No caso, para alguns técnicos, o valor de índice DRIS menor que -1 significa que o nutriente está deficiente. Se os valores forem maior que 1, no excesso. O intervalo de -1 a 1 como adequado. Só que tem alguns técnicos que consideram a referência não 1, mas como 1,5. Então, no caso, se for menor que 1,5, considera como nutriente deficiente. Se for maior que 1,5, nutriente em excesso. E o intervalo adequado é considerado entre 1,5 positivo a 1,5 negativo. Então, isso vai variar muito essa base de interpretação de acordo com os técnicos.
Então, nós vamos ver um exemplo do DRISoja da Embrapa de como realizar essa interpretação. Outro método é o método do diagnose da composição nutricional, nós chamamos do método CND. Também nós vamos estudar ele na próxima aula. Então, esse método, ele mostra mais vantajoso em relação ao DRIS, porque ele considera a interação simultânea de todos os nutrientes, e não apenas a interação 2 a 2, como acontece no caso do DRIS. Então, esses valores de referência, eles são calculados a partir das relações multivariadas dos nutrientes para classificar a lavoura em deficiência, equilíbrio ou excesso. Então, esses índices são obtidos através de cálculos matemáticos e esses valores de referência são obtidos estatisticamente a partir de indicadores de plantas sadias e que tenha elevada produtividade. Então, a interpretação desse método, ele é realizado através da interpretação do estado nutricional de uma planta, que ela pode ser estabelecida comparando a concentração foliar do nutriente com o seu valor de referência. Então, através de equações e planilhas eletrônicas ou software, que nós vamos conhecer, que é o software da Unesp, torna indispensável o emprego do método CND. Então, ele vai classificar a lavoura em deficiente, equilíbrio ou em excesso, tomando como base os índices. Então, baseado nos mesmos índices dos métodos DRIS, né? Nos índices negativos, 0, e nos índices positivos. Vamos falar sobre outros métodos de diagnóstico. Então, tem os testes de tecido e de análise da seiva. Então, são testes colorimétricos ou turbidimétricos, que são testes rápidos que são feitos no próprio campo, na matéria fresca. Então, ele permite determinar semi-quantitativamente ou a quantidade aproximada das concentrações de alguns nutrientes que estão na seiva. Então, lembrando que na análise foliar são determinados os teores totais dos nutrientes nas folhas, ou seja, tanto as formas solúveis como as formas insolúveis. Então, a grande vantagem desse teste é que a análise é feita no próprio campo e os resultados são imediatos. Só que existem interferências de outros fatores não nutricionais, como o horário do dia, umidade, temperatura. Então, com isso, exige do técnico bastante cuidado na aplicação da técnica e também na sua interpretação dos resultados. Então, o princípio dessa técnica é que ela baseia os testes na qual a lavoura de alta produtividade ela deve apresentar no seu suco celular ou na sua seiva teores solúveis dos nutrientes. E essa técnica se baseia na reação química que acontece desses nutrientes na sua forma iônica com os reagentes específicos e com isso há o desenvolvimento da cor. Quanto maior a concentração do nutriente na seiva ou no suco celular, maior será a intensidade da coloração desenvolvida. Então, no Brasil existem alguns kits que são encontrados no mercado para analisar o nitrato, o fosfato e o potássio, né, o K+. Então, esses kits, eles trazem os reagentes específicos para cada nutriente e os materiais necessários para análise, do mesmo jeito, dos padrões de cor, para realizar a interpretação desses resultados. Então, recentemente foram desenvolvidos equipamentos portáteis
que são dotados de eletrodos específicos para análise de nitrato, K+, Na+, pH na seiva da planta e é usado diretamente no campo. Então, são kits fabricados no Japão e o método consiste na coleta da seiva da planta através de micropipeta. Aí coloca essa gota dessa seiva sobre o eletrodo e faz a leitura do resultado. O resultado é dado em ppm, que é a mesma coisa que miligrama por litro. E ele é emitido em segundos. Só que esses equipamentos, eles têm algumas dificuldades, alguns problemas, né? Alguns empecilhos. Então, quais são eles, né? O equipamento, ele é de difícil calibração e pode levar a resultados inconsistentes, porque pode ter interferência de outros íons. E também ocorre a sensibilidade à variação de temperatura, como ocorre em condições de campo e em casas de vegetação. Então, esse equipamento é mais indicado para ser utilizado em laboratório. Então, se traz as amostras de campo para o laboratório. Então, com isso, acaba eliminando essas variações de temperatura que normalmente ocorrem nas condições de campo e na casa de vegetação. Então, o teste em laboratório não é tão rápido quando se destaca quando é feito nas condições de campo. Alguns testes bioquímicos que são utilizados para avaliar o estado nutricional das plantas. No caso da determinação do nitrogênio, tem a redução do nitrato e a atividade da sintetase da glutamina, o fósforo, a atividade da fosfatase, e vocês vão ver a seguir os outros elementos. Aí nós temos o magnésio, o teor de ácido pipicólico, o ferro, teor de xilose, e o níquel, atividade da urease, né? Então, são outros métodos de diagnósticos que são utilizados. Tem análise de clorofila, que vocês devem conhecer, através da determinação do teor de clorofila, através de um medidor portátil, que é o SPAD, né, da Minolta. Então, ele tem sido demonstrado que o teor de clorofila ele pode ser um indicativo da concentração de nitrogênio nas plantas, né? Então, é um método diagnóstico para a deficiência do elemento. Então, ele tem sido usado para diagnosticar o estado de algumas culturas, no caso do milho, batata, trigo, arroz, entre outras culturas. Então, ele é usado no campo e é um dos medidores portáteis mais fáceis de serem utilizados. O método SPAD, que nós vimos anteriormente, ele mede a maior ou menor intensidade da cor verde das folhas e o uso do aparelho, ele exige atenção para algumas condições que podem alterar o resultado. Então, apenas o nitrogênio, ele deve estar influenciando o teor de clorofila. Então, não pode ter deficiência de outros nutrientes, como, por exemplo, o ferro, que leva à diminuição da sua síntese e causa o amarelecimento. Lembrando que a tonalidade da coloração verde das folhas varia de acordo com a espécie, cultivar, tipo e idade da folha, e isso pode afetar a leitura. A parte da folha também modifica a leitura, então deve ser feito padronização da leitura para usar a folha indicada para cada cultura. 5 recomendações de amostragem de folha para medir a clorofila. Então, para a cultura do arroz, a amostra deve ser realizada 2 semanas antes ou depois da diferenciação da panícula, a folha mais recentemente expandida, 3/4 de distância da base para a ponta da folha e o valor adequado para a leitura da clorofila maior que 40. A batatinha, a 4ª ou 5ª folha da ponta da planta para baixo, 1 mês depois do plantio,
pouco antes da iniciação dos tubérculos. E o valor adequado entre 49 e 56. Do milho, no aparecimento do cabelo, folha abaixo da espiga principal, leitura a 1,5 centímetros da margem da folha, e os valores adequados entre 45 e 48. Então, esses parâmetros vocês encontram em Malavolta e Colaboradores 1997, e ele está junto no material de diagnose do estado nutricional de plantas do Fachin, que eu vou deixar no Classroom. Então, é importante ressaltar que todos os fatores que afetam o teor de clorofila afetam a tonalidade verde da planta e, com isso, vai afetar os valores da leitura do método. Então, na próxima aula, vocês baixem no celular de vocês esse aplicativo, que se chama Cheque Folha. É um aplicativo da microquímica. Então, é um aplicativo de interpretação da análise foliar. Então, a microquímica está apresentando esse aplicativo de celular para a interpretação da análise foliar. Então, é uma ferramenta para o produtor. Então, com isso, vocês vão conseguir obter os gráficos e identificar os nutrientes que vão requerer maior atenção e ações corretivas. Então, nós vamos ver na próxima aula esse software, que é um software livre, né? Então, é só baixar pelo Google Play ou pelo Apple Store. Vocês vão conseguir instalar esse num dispositivo móvel. Então, nós vamos ver como funciona na próxima aula. Então, esse é o relatório que ele gera, né? Então, é um relatório mostrando a interpretação e as deficiências e os excessos. E como é um programa da empresa, ele acaba fornecendo os produtos que devem ser utilizados para suprir essas deficiências, né? E ele também mostra em tabelas como que está esse índice de balanço nutricional e como está a parte nutricional da planta. Então, baixem para nós vermos na próxima aula. Além disso, também, nós vamos ver o DRIS para a soja. Então, esse DRIS é da Embrapa Soja. Então, vocês vão cadastrar um e-mail e uma senha. E nós vamos aprender a interpretar a análise foliar. E, por último, o diagnóstico da composição nutricional, que é o método CND, que ele é um software livre também, e foi elaborado pela Unesp. Então, nós vamos ver de algumas culturas esse diagnóstico da composição nutricional. De quinta, vocês vão assistir essa aula gravada de hoje para a avaliação do estado nutricional das plantas, parte 2, que é uma aula assíncrona. Então, vocês vão fazer atividade de frequência. Na próxima semana, vocês vão fazer atividade prática. Vocês vão aprender a interpretar a análise foliar usando os padrões de referência, usando o fertigrama, usando o DRIS e o CND, além do aplicativo de celular da microquímica. E vocês vão realizar a primeira atividade quinzenal. Então, o primeiro trabalho quinzenal será disponibilizado na semana que vem, na semana do dia 26. Agora, para a turma de sexta-feira, vocês vão assistir esse vídeo gravado de hoje, que é referente à avaliação do estado nutricional de plantas, parte 2, que é a aula assíncrona. E vocês vão realizar a atividade de frequência. Na próxima semana, vocês vão fazer as atividades práticas.
Então, vocês vão aprender a interpretar a análise foliar na prática, usando os métodos de comparação, os níveis críticos, o fertigrama, o DRIS, o CND e o aplicativo de celular da microquímica. E vão receber o trabalho quinzenal, o primeiro trabalho quinzenal, para vocês entregarem no período de uma semana. Então, isso resume as aulas de vocês nessas 2 semanas. Esqueçam, como é uma aula assíncrona, do plantão de dúvidas. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até lá!